falando sobre as personagens que eu criei, como a Lila, a Lali e a Momo. Essas são uma das personagens que deu certo, que não deu nada errado nelas, que deu tudo certinho. Não aconteceu nadinha de errado. Por causa que eu já tive outras ideias de personagens, só que ou eu descartei, ou eu só achava que não ia ficar legal. Então, as 3 personagens em si, eu posso dizer que a menos carismática de lá é a Lali. E ela quase não aparece, porque o povo quase não prefere ela. Por causa que ela é literalmente muito descarismática. Ela quase não tem carismática nenhuma. Ela não é carismática, pra ser sincera. Ela é mais aquela emo depressiva. Mas eu vim falar um pouco das minhas inspirações que eu tive pra fazer essas personagens e o porquê que eu fiz. Eu vou começar pela minha primeira, que foi a Lila. Eu fiz ela, foi por um algum caso. Eu tava pensando, eu era fã do Lume no Milo. Do Lume. Eu ainda sou fã, pra ser sincera. Daí eu vi o Milo. Eu pensei, vou fazer uma personagem inspirada. Mas daí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer? Eu tô sem ideia. Daí, na época, eu fazia vídeo de gacha. Eu pensei, já sei. Vou fazer ela no gacha. Só que sabe aquela preguiça quando ela bate? Então, isso aconteceu. A preguiça bateu. E eu não sabia. Eu não tava nada pra fazer. E decidi, vou fazer uma personagem no gacha. Só por brincadeira mesmo. Daí eu fiz lá. Eu gostei da personagem, ela ficou legal. Daí eu pensei, já sei, ela pode ser uma nova personagem. E assim surgiu a Lila, que foi e assim surgiu a Lila. Ela foi a minha primeira personagem, claramente. Ela foi a minha primeira personagem. E eu gostava dela porque ainda gosto, pra ser sincera. Eu achava ela muito carismática e achava ela muito engraçada também. E foi uma das primeiras. O primeiro short que ela apareceu foi com áudio que a Feda Biz lá, que ela tá fazendo só áudio de divertida, ou de circo digital. Lá que é, Cainha, eu vou acabar contigo. Então, né? Daí foi o primeiro áudio. E uma curiosidade, esse foi o primeiro vídeo meu que viralizou. O meu primeiro short que viralizou. No dia eu lembro que eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Por causa que ele tinha sido o meu primeiro vídeo que tinha viralizado. Eu ficava muito feliz. Na verdade, eu ainda fico quando um vídeo meu viraliza, claro. Só que, né? É meio difícil. Por causa que, sabe? Sem ideia de conteúdo. Daí é a vida. Só que daí eu vim aqui, né? Fazer conteúdo. Por causa que não pode deixar. Não pode fazer conteúdo também não, né? Porque não dá certo. E, gente, eu acho que às vezes vocês se perguntam, a Lila tem quantos anos? Ela é uma criança. Não, gente, ela não é uma criança. Como eu já disse num vídeo antigo meu de perguntas que eu acho muito vergonha alheia, perguntas quantos anos a Lila tem. E ela responde desse jeito. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu não tenho idade. Ela diz isso porque ela não tem idade. Ela é literalmente minhas ideias, meu pensamento. Daí, né?
E vamos ver. A Lila é uma personagem que eu já deixei muito ela de lado, mas eu voltei de fazer conteúdo com ela porque vocês amam ela, né? Né? Vocês amam por algum motivo essa maluca. E eu sempre trago quando eu consigo vídeos dela. Ai, Heloísa, mas esses vídeos dela, por que você não parou de gravar vídeo da Lila? Como ela era uma personagem mais complicada, eu tinha um trabalho de procurar o áudio, porque quando eu criei ela, claramente eu fazia vídeo de gacha. Eu procurava o áudio, fazia o vídeo e postava. E eu torcia pra ele dar visualização. Por causa que se ele não desse visualização, né, eu ficava, digamos que meio irritada, sabe? Mas é a vida. Daí, gente, a minha segunda personagem foi a Lali. Ela foi uma das minhas personagens mais esquecidas. Simplesmente só por causa que ela não era muito carismática. Sim, só por causa disso eu esquecia dela. Coitada. O propósito dela, primeiramente, foi ela ser tipo ao contrário da Lila. A Lila é a criatividade, as ideias. Daí, a Lali, ela era pra ser, na verdade, ela é o bloqueio criativo, sem ideia. Esse era pra ser o conceito dela, né? Certo. Só que eu não soube fazer direito no dia. Eu só fiz um videozinho lá dela, um shortzinho lá que ela ia vir. E acho que uns 2 vídeos depois dela, ela quase não apareceu mais. Mas agora ela chega a aparecer mais um pouco. Ela aparece agora, ela aparece um pouquinho mais, sabe? Antes ela quase nem aparecia. Por causa que eu achava ela muito pouco carismática, muito chata. Sim. E ela não aparecia só por causa disso. E eu achava que vocês odiavam ela. Daí eu só esqueci da existência dela. Eu sei. É muito errado esquecer da existência do personagem, mas foi a coisa mais fácil que eu achei que tinha. Daí eu quis mostrar como se ela fosse tipo uma preguiça. Como tipo, com bloqueio criativo, preguiça, era o que eu tava tendo mais na época. E como eu queria mostrar, eu tô parecendo uma véia falando do época. Como eu queria mostrar, tipo, o que eu tava sentindo na personagem, eu fiz ela mais com o cabelo bagunçado. Ela não era mais tão arrumada que nem a Lila. Se for ver, ela até que é bem arrumadinha. Diferente da Lali. A Lali, ela é mais bagunçada. Não quer dizer que, tipo, quem é preguiçoso é bagunceiro, claro. Eu só queria trazer o que eu tava tendo, né? Bloqueio criativo, preguiça. Então, eu fiz a Lali. E ela até que deu certo, tal. Só que eu não gostava muito dela. O porquê, eu também não sei, gente. Eu achava ela muito sem carisma. E eu só esquecia dela. Eu sei. É triste ser esquecida, Lali. Daí, eu esquecia dela, só lembrava da Lila. E eu cheguei a fazer um videozinho ou outro, só que com elas duas, só que é um dos mais esquecidos. Ou aleatórios vídeos. Por causa que eu, sinceramente, eu não sabia como usar elas.
elas duas juntas. A minha primeira ideia é que elas fossem tipo amigas, aquele tipo de amigas que não tem nada a ver. Então, essa era a minha primeira ideia delas. E hoje em dia permanece em pé, só que só não é muito explorada essa minha ideia, sabe? A minha ideia até que foi boa, tipo o bloqueio criativo e a criatividade de ser amigo, só que o bloqueio criativo ser bem chatinho. Essa era pra ser a minha primeira ideia, só que, sabe, eu não gostei muito. Daí eu só, taquei de lado. A gente tacava muita ideia de lado. O motivo? Simplesmente não tinha motivo. Eu só tacava, coitada da ideia, de lado. Eu não gostava da ideia, eu tacava de lado. Era literalmente isso. Tipo, ai não gostei da ideia, vá de lado. Era isso que eu fazia com as coitadas da minha ideia. Eu sei, muito chato, muito, mas eu fazia isso direto. Eu tô fazendo aqui a roupa da Lali. E a Lali, eu acho que, tipo assim, ela não tem muita história, assim, pra se falar como a Lila, mas eu lembro que ela teve, sim, um episódio que ela apareceu. Não foi bem um episódio, foi um shortzinho pequeno que eu tava sem ideia pra fazer, né? Como na época, eu tô me sentindo velha falando isso, eu tava com bloqueio criativo. Eu não queria fazer um vídeo de estreia, um áudio bom. Só peguei um áudio que tava meio viralizado, fiz um videozinho lá de qualquer jeito e postei. E se for ver, acho que é uma das minhas personagens sem muito berego-dego é a Lali. Mas agora eu vou falar da Humana. Sim, até que foi uma personagem normal. O nome dela é Mumu. Sim, ela é uma personagem nova aqui. Ela não é tão antiga assim, né? Mas que eu criei ano passado ela. Eu tinha... No dia que a primeira vez que eu criei a Mumu, a primeira vez, quando eu criei a Mumu, eu tinha parado de fazer conteúdo de gacha. Então, eu comecei a fazer conteúdo de desenho, né? Certo. Nessa que eu comecei a fazer conteúdo de desenho, eu não sabia como fazer. Por causa que eu ia ter que deixar meus personagens de lado. Tipo, a Lila, a Lali. Daí eu pensei, vou criar uma nova personagem. Sim, eu ia abandonar a Lila e a Lali. Só que no dia que eu criei elas, tá, eu fiz um videozinho, tipo, dos inscritos sem ninguém lá, né? Só eu e os inscritos. Daí cheguei a Lali lá, derrubando a porta quase, abrindo a porta com tudo. Então, essa foi a minha ideia. Fiz lá o vídeo, só que daí depois desse vídeo, eu tava me sentindo meio mal. Por causa que, tipo, você deixou a Lila pra uma nova personagem? Eu tava certeza que vocês iam ficar bravos, né? Por causa que eu ia abandonar a Lila e a Lali. Então eu pensei, não, vou trazer elas de volta. Daí, começou primeiro com a Lila, né? Daí, gente, eu tô falando muito daí. Eu fiz um vídeo falando com um áudiozinho lá. Com uma pessoa falando, que horas são? Daí eu falo bem assim, hora da Lila voltar. Hora da Lila voltar. Daí eu fiz lá, né? Deu 1000 visualizações. Me pergunto por quê? Eu também não sei. Só qualquer vídeo que parece a Lila viraliza por algum motivo. Acho que vocês gostam um pouquinho dela, né, gente? Aí eu fiz lá, tranquilo. Postei, deu 1000 visualizações. Daí a Lila voltou e a Lali também. Só que eu não fiz vídeo pra Lali, porque como eu disse, ela é uma das minhas esquecidas. Você fez um videozinho, tá bom, Heloísa, você fez um videozinho. Daí, o que você fez depois desse vídeo? Eu decidi fazer um daqueles vídeos lá, tipo, eu fiz a animação, eu quero que vocês dublem. Tá bom.
Daí eu fiz o negócio. Uma pessoa dublou e fez a Lila. E essa eu posso dizer que foi a volta delas. Mas voltando a falar sobre a Momo. A Momo, o jeito que ela chegou foi tipo meio de surpresa, como dá pra ver. Os inscritos estavam lá, meio só. Daí a Momo chega do nada falando que quer virar uma personagem e quer começar a gravar. A história da Momo é meio complicada ainda. Eu tô fazendo tudo certo dela, mas por enquanto é só essas informações que vocês vão ter dela. Ela é uma menina e o meu primeiro conceito da Momo é que ela fosse uma menina mais normal, que não seria tão travessa, que seria mais calminha, diferente da Lila, que ela tem a panela dela pra dar ali na cabeça das pessoas. Mas ela era pra ser uma menina mais preguiçosa, sabe? Tipo a Lali, só que não tanto igual ela. Tipo, era pra ela ser mais calma. Essa é a minha explicação. Era pra ela ser um pouquinho mais calma, diferente da Lila. E também era para ela ser humana. No caso, ela é humana. E eu fiz lá ela. Na verdade, a Lali começou só com um desenho. Eu fiz lá e pensei, vou transformar como uma personagem. E a Lali, ó, a Momo, ela começou só com um desenho. Eu fiz ela lá, tranquilo, bonitinho. Tava bonitinha lá. E falei, vou transformar em personagem. Transformei. Eu gostei muito dela, ela ficou muito diferente das outras, por causa que as outras era mais diferente. Já a Momo, ela era a única mais normal, assim. Daí a Lila e a Momo, elas até que se dão bem. Só que a Lila e a Lali e a Momo não se dão muito bem. O motivo é por causa que elas não se entendem, por causa que a Lali tem a impressão que ela foi criada só para substituir a Lila e ela. Então ela não gosta muito dela. Mas tipo, hoje em dia elas não até que se dão bem. Elas nunca chegou a sair assim. E o primeiro episódio assim que mostra o primeiro vídeo que mostra elas juntas assim é o vídeo de dublar, e dá pra ver que ela tá tentando riscar o povo de maquiagem por algum motivo. Pra ser sincera, é por causa que a Lila e a Lali não gostam de maquiagem. Daí a Lali já tinha sido pega, sim. Daí a Lila tava correndo. Daí ela vai no quarto e adivinha? É o quarto que a Lali tava presa. E não bastasse só a Momo maquiar. Sabe o que ela também fez? Cortou o cabelo das duas. E as duas ficaram careca. Daí deu pra mim fazer a brincadeirinha lá da Lila e a Lali careca. Fiz um videozinho na zoeira. Não deu visualização. Mas, né, eu fiz lá o videozinho, mas na brincadeira, como eu tava sem nada pra postar, pensei em fazer um videozinho desses, né, pra ver se alguém ia dublar ou não. Uma pessoa dublou. E eu achei legalzinho essa brincadeirinha que eu fiz de dublar os personagens assim. Achei bem legal. Eu achei bem legal, gente, esse negócio de fazer a dublagem dos personagens. Eu tava pensando em fazer mais um desses, só que eu não sei se vocês querem ou não, né? Tem que ver isso também. Daí nesse vídeo vocês
Vou perguntar lá na comunidade, daí vocês me respondem se vocês querem outro vídeo daqueles ou não. Por causa que se vocês quiserem, eu faço. Se vocês quiserem, erro de dicção, eu faço, por causa que, tipo, pra mim, por algum motivo, eu acho que é bem mais fácil, por causa que eu não preciso procurar áudio, é só fazer lá, fazer a animaçãozinha, editar e postar pra esperar. Eu acho até que é um pouquinho mais fácil, claro, mas, né, depende de vocês. Bem, as três, elas não se dão muito lá essas coisas. Elas não chegaram nunca a brigar assim, né? Elas só não se dão muito bem. Ela com a Lila até que ela se dá bem, só que com a Lari já é outra história. A line art aqui do desenho que eu tô fazendo das três. E eu vou falar também como a Lila mudou muito o design dela. Pelo que eu me lembro, antigamente a Lila não usava um chapéuzinho igual ela usa hoje em dia. Ela usava uma boina, tipo não, era igual a da Lali, só que a diferença é que a da Lali era mais caída e a da Lila era menos caída. Curiosidade sobre a Lila e a Lali. Elas têm asas por causa que na minha imaginação, tipo, por algum motivo, eu imaginava que alguma hora a gente ia evoluir tanto que a gente ia ter asas para algum lugar. Pra ir para algum lugar. Sim, eu imaginava isso. Outra novidade, eu tô com vagas abertas. Vaga aberta para quem quiser dublar as personagens, por causa que elas estão sem dublador. Eu antes até dublava elas tudo, mas antes eu até conseguia dublar a Lila e a Lari, mas agora são três, e como eu não quero que elas fiquem com a voz tudo muito parecidas, eu tô fazendo vaga, daí quem quiser dublar elas, ou tiver um pouquinho de experiência de dublagem e quiser, é só fazer um vídeo lá, um shorts falando que quer dublar, me marcar e eu vou ver. Eu acho muito legal criadores de conteúdo que fazem historinhas com os personagens como Mundo Torágio, Gato Galáctico, por aí. E eu pensei já em fazer com esses personagens que eu tenho, só que o problema é que eu fazer todas as dublagens fica meio ruim, sabe? Voltando falar sobre as personagens, eu queria fazer elas tipo um grupinho, uma mais enérgica, uma com mais energia, outra bem mal-humorada e com quase nada de energia, outra até que é bem humorada, só que com pouca energia. Tipo, tem energia. Eu posso dizer que a Mumu, ela é um balanceamento entre as coisas, por causa que ela não tem pouca energia e não tem nem muita energia. Então, eu posso dizer que ela é um balanceamento entre a Lila e a Lali. E como vocês podem ver o nome, a Lila foi a primeira que eu criei, certo. A Lali foi a segunda. Elas têm um nome invertido por causa que elas são totalmente diferentes. E eu tava sem ideia de nome, eu decidi botar Lari e ficou por isso mesmo. Mas eu não acho tão chato o nome assim.
Só meio engraçado. Curiosidade bem legal. Que eu acho que não é bem uma curiosidade, né? Por causa que é só as cores principais delas. A cor principal da Lila, eu considero só uma. Azul não. Rosa e... é a rosa e o azul. Só que eu quase não considero o azul por causa que a Lila tem mais rosa do que o azul. A Lali, eu considero verde, por causa que ela, pra não ser cinza, claro, por causa que ela tem muitas cores, com muita parte com cinza, a cor de pele dela mesmo é cinza, eu decidi botar como verde. A da Mumu, sinceramente, a cor dela é amarelo. Ai, Luísa, mas por que amarelo? É por causa que o cabelo dela é louro. É literalmente só por causa disso. E eu acho ela meio sem cor, sabe? Não é querendo falar nada mal dela, claro. Eu só acho que ela não tem, tipo, uma cor muito dela. E a Lali tem poderes. Você se pergunta, quais são os poderes dela? O primeiro, voar. O segundo, pra ser sincera, ela tem só 2 poderes. O segundo é conseguir levantar as coisas com telepatia. É muito maneiro, né? Que você tenha gostado. E além disso, eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Por favor, gente. Se vocês quiserem me ajudar, que eu sou uma criadora de conteúdo pequena. O meu sonho é chegar em 1000 inscritos. E se vocês puderem me ajudar, se vocês quiserem me ajudar, é só vocês deixarem o like e se inscrever no canal ou compartilhar. Só fazer isso já tá me ajudando, gente. Então, lindos e lindas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!